Sentar, por favor. Bom dia a todos. É uma alegria poder começar o dia de domingo adorando a Deus juntos, como uma igreja, como povo de Deus, como a canção que nós acabamos de cantar, que o nosso olhar esteja em Jesus, amém? Ele é o nosso modelo de mestre, de pessoa. Somos cristãos porque seguimos a Cristo. Nós não seguimos os ensinamentos somente de Jesus. Seguimos a Ele. Queremos ser como Ele. Queremos viver como Ele viveu. E eu espero que hoje de manhã, nesse momento agora, você esqueça tudo o que você está preocupando você, o que você está aí com seus pensamentos voando aí para outro lugar, para outras coisas. Vamos nos concentrar agora para ouvir a mensagem de Deus. Dias atrás eu preguei sobre Abacuque, o profeta de Deus do Antigo Testamento. E eu tenho estudado esse livro, eu tenho ido versículo por versículo, querer entender o que Deus, por meio de Abacuque, pode me ensinar e ensinar para cada um de nós. No capítulo 1, nós vimos que Abacuque vê a situação espiritual do povo de Israel, o declínio moral, o declínio espiritual, o declínio econômico também. E ele, sendo um homem de Deus, ele fica angustiado e aflito. E ele ora a Deus pedindo que Deus fizesse algo, que Deus intervisse. E parece que Deus, por algum tempo, não responde nada, se fica calado, e ele está lutando no seu coração, achando que Deus está indiferente, insensível ao que ele está orando, ao que está acontecendo lá na terra de Israel. Esse profeta viveu em uma época onde houve uma grande e crescente ausência de justiça. Você talvez esteja com esse sentimento hoje. Você está vivendo numa época difícil, onde parece que há uma ausência total da justiça. Sexta-feira comemoramos a independência do Brasil. Eu fiquei pensando, às vezes a gente tem um feriado, as pessoas viajam, vão para as praias, vão se divertir, mas elas não, às vezes não se dão conta do que isso significa. Só a palavrinha independência ou morte. E eu quis tirar o independência e colocar dependência ou morte. Ou nós dependemos de Deus como povo, como nação, ou nós vamos realmente morrer. Esse profeta, ele ficou perplexo com a condição degradante do seu povo. Esse povo de Deus, devido à apostasia, apostasia significa se afastar de Deus, se afastar da lei de Deus. Uma terra sem lei. E muitos dos homens do povo de Deus e mulheres do povo de Deus, na época de Abacuque, estavam apostatando da fé. Ele fica perplexo com a depravação do povo, com o vício, com a indiferença do povo em relação a Deus, à lei de Deus. E diante desse cenário, ele clama por justiça. Ele clama: Deus, vem nos socorrer, vem nos salvar.
Qual é o papel de Deus em Abacuque, irmãos? Ajudar o povo dele a esperar, o profeta. Espere. Eu não estou indiferente. Eu tenho controle sobre tudo. A violência crescia no coração de Abacuque, Deus não fazia nada. A lei estava sendo enfraquecida, Deus não fazia nada. A verdade estava sendo suprimida, Deus não fazia nada. Ele não agia. A situação era perigosa e difícil. Mas Deus, porque Ele é misericordioso, Ele revela ao profeta seus planos. E é o que nós vamos estudar no capítulo 2. O capítulo 2 inteiro de Abacuque é Deus falando, amém? No capítulo 1 é o profeta falando com Deus. No capítulo 2 é Deus falando ao profeta. E eu espero que você essa semana, esses últimos dias, você tenha falado muito com Deus. Ou se você não está falando com Deus, eu quero te encorajar a tomar uma decisão hoje. Quando você sair daqui, você tem uma semana diferente. E no nível mais profundo com Deus, no seu relacionamento com Ele. Glorificar a Deus, exaltar a Deus com sua vida. Porque momentos de crise é momentos onde o povo tem que clamar mais, orar mais, para que os mistérios se revelem e a ficha caia. Capítulo 2, vamos ler juntos. Deus responde a Abacuque: vou subir à minha torre de vigia e vou esperar com atenção o que Deus vai dizer e como vai responder a minha queixa. E o Senhor Deus disse: escreva em tábuas a visão que você vai ter, escreva com clareza o que vou lhe mostrar, para que possa ser lido com facilidade. Ainda não chegou o tempo certo para que a visão se cumpra, porém ela se cumprirá sem falta. O tempo certo vai chegar logo, portanto, espere. Ainda que pareça demorar, pois a visão virá no momento exato. A mensagem é esta: os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. De fato, a riqueza engana, e as pessoas orgulhosas nunca têm sossego. A sua ganância não tem fim. Elas nunca estão satisfeitas, como o mundo dos mortos, sempre querem mais. Mas os povos conquistados desprezam os babilônios e zombam deles, dizendo: ai de vocês que ficam ricos, pegando as coisas que não lhe pertencem. Até quando vão enriquecer, obrigando seus devedores a pagarem as dívidas? De repente vocês, os babilônios, serão os devedores. Aí os seus credores os forçarão a pagar as dívidas, e com juros. Eles vão atacá-los e vocês ficarão com medo. Eles levarão embora tudo o que é de vocês. Vocês roubaram as riquezas dos povos de muitos países, e agora eles vão fazer o mesmo com vocês. Vocês vão pagar pelos crimes e pelas violências que cometeram contra os povos do mundo e contra as suas cidades. Ai de você, Babilônio cruel, que encheu a sua casa com o que roubou dos outros. Com isso você quis se proteger de todo o perigo e escapar dos seus inimigos. Mas os seus planos trouxeram vergonha para a sua família. E ao destruir muitos povos, você pôs a sua própria vida em perigo. Até as pedras das paredes e a madeira das vigas gritam contra você. Ai de você, pois construiu a sua cidade sobre um alicerce de crime e de injustiças. Vamos orar. Deus, muitas vezes achamos que o Senhor está indiferente à nossa situação, à situação do nosso país.
a situação da nossa própria vida, da nossa casa. Mas aí no céu, onde o Senhor habita, com todo o poder, o Senhor vê todas as coisas. Tudo está debaixo do controle do Senhor. Nem tudo o que acontece é a vontade do Senhor. Nem tudo o que vemos é o que o Senhor deseja. Nem tudo o que nós queremos te agrada. E nem tudo o que nós pensamos é o melhor para nós. Mas hoje de manhã queremos humildemente esperar em Ti para ouvir do Senhor a resposta que o Senhor tem para dar para esse povo aqui, que é o povo do Senhor, que o Senhor escolheu, que o Senhor separou, que o Senhor redimiu, que o Senhor libertou, dando Jesus na cruz, para que por meio do exemplo dele, de amor, de entrega, de sacrifício, de obediência ao Senhor e de louvor a Ti, tenhamos esse mesmo coração. Obrigado pela Tua palavra que é viva e poderosa. A mensagem do Senhor, ela serve para nós hoje. Te agradecemos por tudo isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos e amigos, Deus revela os planos para Abacuque. E eu quero destacar aqui, depois dele questionar a justiça de Deus, em relação ao que estava acontecendo na terra de Judá, ele decide esperar. O capítulo 2 começa falando isso. Eu vou subir, ele orou bastante, ele pediu a Deus uma revelação de tudo aquilo que estava acontecendo, de tudo que ele estava sentindo, e ele fala, eu vou para o meu lugar de vigia. Olha, Jesus falou, você tem que vigiar e orar, porque a hora da minha vinda ninguém sabe. Cristãos, você está vigilante hoje? Você está vigiando? Ou você está vivendo indiferente? Isso me chamou a atenção. E ele também fala que vou esperar com atenção. Não é esperar de qualquer jeito. Quando a gente vai ler a palavra de Deus, como você lê a palavra de Deus? Você quer ouvir Deus falar com você mesmo? Você quer que as escrituras entrem no seu coração? Ou você só lê porque você é obrigado a ler? Às vezes eu sou obrigado a ler. Como eu sou obrigado a trabalhar, como eu sou obrigado a tomar banho, a comer, a alimentar, mas eu posso não querer ir por trabalho, eu posso não querer comer durante o dia, eu posso querer não tomar banho, que alguns ficam até sem tomar banho. Mas nós precisamos prestar atenção que esse livro, o livro de Deus, é a coisa mais preciosa que nós temos na nossa vida. Não despreze esse livro. É interessante que naquela parada do orgulho gay, eu vi uma cena, eu não assisti a parada, tá? Mas eu vi um vídeo que postaram, que me mandaram, um pedaço. Tinha um homem lá, um homem não, eu não sei se era homem, se era mulher, eu não sei. Que hoje mulher quer ser homem, homem quer ser mulher, a coisa está tão invertida. Teve um cara que pegou a Bíblia e rasgou em frente às câmeras, e as pessoas achando aquilo bonito, muita gente. Rasgando a Bíblia. A gente vê o ódio da pessoa com a palavra de Deus, a raiva, preconceito. Mas às vezes os cristãos também têm essa atitude. De não valorizar a palavra de Deus como deveria. Se eu perguntasse para você hoje, você orou todos os dias essa semana?
você leu sua Bíblia todos os dias essa semana? Você está anotando as coisas que você está aprendendo no seu relacionamento com Deus? O que você tem aprendido que você pode compartilhar com alguém? Você tem algo, você tem a mensagem, como Abacuque? Vou esperar qual é a mensagem de Deus. E Deus, no versículo 2, fala para ele: escreva em tábuas a visão que você vai ter. Escreva com clareza o que vou lhe mostrar. Se o Abacuque não tivesse obedecido isso, nós não estaremos lendo o livro dele hoje. A importância de a gente escrever marcou a vida dele. Ele escreveu um livro de 3 capítulos. E é interessante que no versículo 2, no final do versículo 2, para que possa ser lido com facilidade. Deus é um Deus muito simples. Mas a gente precisa ir até a fonte desse Deus. Deixar-se preencher por Ele. Amar Ele. Gostar dEle. Honrar Ele. Exaltar o nome dEle no mundo. Falar dEle para as pessoas. Dizer para Ele: olha, Deus, você é a coisa mais preciosa que eu tenho. Se eu tenho alguma coisa no meu coração que é mais precioso do que o Senhor, tira de mim. Arranca de mim isso. Revela o que dentro de mim que é mais precioso que o Senhor. E Deus encoraja o profeta para ter paciência. Aquilo que eu estou falando para você vai se cumprir sem falta, ainda que pareça demorar. E qual é a mensagem que Deus tem para nós? Versículo 4. A mensagem é esta: para você, para você, para você, para você que está lá no YouTube. A mensagem é essa: os maus não terão segurança. Essa é a mensagem. Mas as pessoas corretas, podemos trocar as pessoas justas, viverão por serem fiéis a Deus. Deus promete fazer justiça. E aí, ele fala para Abacuque o que ele vai fazer. São 5 ais, aqui nesse capítulo que nós lemos. 5 ais. O que significa a palavra ai na Bíblia? Que eu fui estudar sobre isso. Ai significa dor. Ai significa pesar. Ai significa lamentação. Ai significa condenação. E ai significa juízo. Olha isso aqui. A primeira coisa que Deus fala para ele, para os homens, por meio de Abacuque, é eles. Versículo 5, ele fala de riqueza, de bens materiais. Versículo 5, de fato a riqueza engana, e as pessoas orgulhosas nunca terão sossego. A sua ganância não tem fim. Elas nunca estão satisfeitas com o mundo. Como o mundo dos mortos sempre querem mais. Primeiro, ai de Deus. Ai das pessoas orgulhosas. Que confia nas riquezas. E ele diz que esse tipo de riqueza, que é oriunda do engano, da corrupção, da injustiça, do tráfico de drogas, do tráfico de crianças,
São muitas as riquezas que os homens acumulam na terra hoje. Tem empresas que têm trabalho escravo, contrata pessoas, coloca num ambiente inóspito para trabalhar, porque elas querem ganhar dinheiro e dão um salário ali para a pessoa. A pessoa às vezes nem consegue ter o salário, porque o que ela ganha é para pagar o lugar onde ela trabalha. Ainda hoje existe isso. Deus está falando, ai de quem faz isso. Quem fica rico dessa forma. A riqueza que é oriunda da enganação, da malandragem, da esperteza. Será que a gente está vivendo isso nos dias de hoje? Não. Muito. E sabe o que essa riqueza produz? Segundo Deus, isso é Deus falando para o profeta. Gente insatisfeita. Sabe o que a riqueza oriunda da enganação, da malandragem, da corrupção, da injustiça, gera no coração da pessoa que constitui essa riqueza? Insatisfação. É Deus que fala. Essas pessoas sempre querem mais e nunca estão satisfeitas. E isso não quer dizer, eu não sou rico, mas cada um de nós tem riquezas na nossa vida. Aquilo que a gente considera a nossa riqueza. Aquilo que eu não troco por nada. Porque a riqueza é uma dádiva de Deus para a gente usar ela da forma melhor. No seu livro lá, o Richard Foster, que fala sobre sexo, poder e dinheiro, ele fala que esses 3 elementos fez sociedades ascenderem, nações ascenderem, famílias ascenderem, empresas ascenderem, mas não saber lidar com a riqueza da maneira correta, afundaram. E a história da humanidade é isso, os impérios foram. Você vê os impérios babilônios, o império medo-persa, o império romano, os gregos, os egípcios, que eram os poderosos da terra. Mas não sabe lidar com o poder, não sabe lidar com a riqueza, não sabe lidar com o sexo, cai em desgraça. São coisas de Deus, mas se não usar da maneira correta, é uma destruição. Deus fala para ele que esse tipo de gente, ela perde sua humanidade, ela fica egoísta. Isso cria um ser humano desumano, sabe? Corrompe nossa alma. Eu até peguei uma frase do Renato Russo, da Legião Urbana, numa música dele, que ele fala assim: este é o nosso mundo, o que é demais nunca é o bastante. A primeira vez, sempre a última chance. O mundo é assim mesmo. A pessoa que está envolvida com o sistema desse mundo, com as coisas desse mundo, para ela, nunca é demais o que ela tem. Ela quer ter sempre mais sexo, mais dinheiro, mais poder, mais visibilidade, mais glória para si mesmo. E a gente está vendo, a gente vive num mundo de gente doente. No versículo 6, ai de vocês que ficam ricos pegando coisas que não lhe pertencem. Até quando vão enriquecer obrigando os seus devedores a pagarem suas dívidas? O que é isso aqui? Você pega coisas que não lhe pertencem ao crime organizado. Gente que fica rico de roubar a casa do outro, a empresa do outro. A hora do outro. Tem funcionários que roubam a hora do patrão. E fica rico. Deus está falando, ai de você que faz isso. Ai daqueles que cobram juros impagáveis. Os bancos de hoje emprestam dinheiro para as pessoas, cobram taxa de juros impagáveis, que as pessoas não têm como pagar. Eles já sabem.
Que a pessoa não tem como pagar uma dívida daquela. Aí a pessoa começa a pagar, depois ela toma o bem. E aquilo que a pessoa pagou, ela perde. Ai de você que faz isso. O agiota. Ai daquele que explora os mais pobres, os que são menos informados, para satisfazerem seus desejos maquiavélicos e pecaminosos. Ai, Deus está falando dessas pessoas. Na minha visão, gente assim é como se fosse predadores de alma. Lembra do filme O Predador? Que veio para a terra só para matar. Gente assim é predador de alma. Ai dessas pessoas, Deus está falando. No versículo 8. Vocês roubaram a riqueza dos povos de muitos países. E agora eles vão fazer o mesmo com vocês. Vocês vão pagar pelos crimes e pelas violências que cometeram contra os povos do mundo e contra as suas cidades. Aqui, a sentença é para os babilônios, mas é para nós também. Hoje. Deus está falando, ai daquele que desprezam a lei que rege o universo. E que lei é essa, Edson? Aquilo que plantamos, nós vamos colher. Irmãos, o que nós estamos plantando hoje na nossa vida? Estamos plantando o amor, a humildade, a sinceridade, a honestidade, a devoção a Cristo, o compromisso com a mensagem, o compromisso com o reino dele, o compromisso com a missão dele, ou nós estamos cada vez mais decaindo, precisando de que alguém nos empurre para fazer a vontade de Deus. Ai de você que estiver assim. Você que está aqui hoje, mas você não queria estar aqui hoje, você queria estar em outro lugar. Ai de você. Ai de mim também. Versículo 10. Deus fala que gente que age assim, que tem esse tipo de planos, ele fala aqui, mas os seus planos trouxeram a vergonha para a sua família, e ao destruir muitos povos, você pôs a sua vida, sua própria vida em perigo. Sabe, a coisa mais preciosa depois de Deus na nossa vida é nossa família. Onde nós investimos nossa vida, nossa família também vai investir. Se nós não estamos investindo nossa vida em Deus, no reino de Deus, eles também não vão investir. Nosso maior exemplo somos nós, os pais. E eu sei o quanto isso pesa na minha vida, essa responsabilidade. O que minha filha vê em mim? Qual é a minha riqueza que eu tenho? Eu amo a Deus. A igreja é a grande família de Deus. Somos filhos de um Pai. Jesus é nosso irmão. E somos a família de Deus no mundo. E isso é um grande privilégio, fazer parte da família. Estar aqui é um grande privilégio. Eu sou muito grato por essa igreja. Eu tenho 28 anos aqui nessa igreja. Olha, eu não falo isso, eu nunca faltei um culto nessa igreja. Por causa do meu coração que não estava grato. Já faltei por motivos de viagem, mas não por ingratidão, por qualquer outro pecado. Porque eu entendo quem morreu por mim na cruz. Eu faço o que faço porque eu entendo para quem eu faço.
Muitas vezes eu quis desistir. Dar um chute em tudo. Procurar outro rumo na vida. Mas não dá, sem Deus, não dá. No versículo 13, Deus fala por meio de Abacuque: todo o trabalho forçado dos povos que você conquistou não vai adiantar nada. E o que eles construíram vai ser destruído pelo fogo. Foi o Senhor Todo-Poderoso que fez isso. Olha, isso aqui é assombroso. Eu não sei você, quando eu leio coisas assim na Bíblia, sobre trabalho que você faz para Deus, que vai ser purificado pelo fogo, eu me encho de temor. Que tipo de trabalho, Edson, você está fazendo? Você é um tipo de pessoa que anima mais o povo de Deus ou você desanima mais o povo de Deus? Tem algumas coisas que a gente tem que saber, que nós precisamos saber. O que nós achamos que somos, essa é a primeira coisa que nós precisamos saber. O que você acha de você mesmo? A segunda coisa que você precisa saber, o que os outros pensam de você. Em relação a Deus, tá? E a terceira coisa, que é mais profunda, é o que Deus pensa de você. O que Deus pensa de mim? Eu sou aquele filho que, quando Deus me vê fazendo algo, esse é meu filho querido que dá muita alegria ao meu coração. Como ele falou de Jesus. Que ele me veja sempre assim. Eu sei que é difícil. Às vezes ser assim. Tá com esse coração. E no versículo 14, depois de revelar esses ais para o profeta, versículo 14, parece que esse versículo está totalmente desconexo com esse capítulo. Parece que ele foi introduzido ali sem... por que esse versículo está no meio desse capítulo? Onde Deus está falando de justiça. Olha o que ele fala, eu espero que isso encoraje para você. Abacuque 2,14. E a terra ficará cheia do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas enchem o mar. Amém? Toda a terra, Abacuque, vai ficar cheia do meu conhecimento. Talvez você não vai ver, mas isso vai acontecer lá na frente. Deus está falando isso. E o profeta tem que esperar. O ensino de Deus em Abacuque, sabe o que é? O homem que ora e o homem que espera em Deus. E eu espero que você esteja esperando em Deus. Se você está angustiado, aflito, com alguma área da sua vida. Eu sei que alguns aqui estão angustiados na área profissional, porque seu trabalho você não está feliz, ou você não está sendo tratado com justiça. Talvez você nem tenha um trabalho. Talvez você esteja se sentindo aflito, angustiado com sua área sentimental, emocional. Seu casamento não anda muito bem. As flores lá no seu casamento estão murchinhas. Seu marido não está te dando atenção, ele não está te tratando como ele deveria. Ou talvez sua esposa reclama demais. Seu filho está te dando trabalho. Ora a Deus, espera em Deus, pede ajuda do povo de Deus. Deus vai cumprir suas promessas. A terra vai ficar cheia do conhecimento da glória de Deus. Eu acredito nisso. Esta é a promessa de Deus para o seu povo, hoje. Em Romanos capítulo 9, vamos ler essa escritura. Versículo 22 e 23. Paulo está ensinando a igreja de Roma sobre a ira de Deus e a misericórdia de Deus nesse capítulo.
A soberania de Deus, Deus e seu povo. No versículo 22, ele fala assim: e foi isso que Deus fez, ele quis mostrar a sua ira e tornar bem conhecido o seu poder. Assim suportou com muita paciência os que mereciam um castigo, que iam ser destruídos. Ele quis também mostrar como é grande a sua glória, que ele derramou sobre nós, que somos aqueles de quem ele teve pena, e que a quem ele já havia preparado para receberem a sua glória. No versículo 27 do mesmo capítulo, Paulo cita Isaías. Isaías diz a respeito de Israel: mesmo que o povo de Israel seja tão numeroso como os grãos de areia da praia do mar, somente alguns deles serão salvos, pois o Senhor julgará logo e de uma vez o mundo inteiro. Qual é o nosso problema como ser humano? Porque Deus, algumas vezes na história, tem que manifestar sua ira. Porque o homem não glorifica a Deus. Aliás, se você não entende para que você foi criado e eu fui criado, nós somos criados para isso. A Bíblia fala em todos os livros, praticamente, que fomos criados para a glória de Deus. Minha vida, sua vida tem que refletir essa glória no mundo. Na igreja, na família, na sociedade, no trabalho. Mas o que é glorificar a Deus? É tornar Ele precioso, mais valioso do que qualquer outra coisa. É você falar desse Deus para as pessoas. Você estimá-lo, apreciá-lo, honrá-lo. Amar com todo o seu coração. O homem, por natureza, não tem coração para glorificar a Deus. Nós temos o coração para glorificar a nós mesmos. Eu lembro uma fase da minha vida, eu estava desempregado, isso foi em 92. Eu tinha quase 2 anos na fé, e era uma época de crise, muito difícil. Eu sem trabalho, eu era solteiro. E eu liderava uma família ainda na igreja, que era um grupo grande. Como que eu estou servindo ao Senhor e eu não tenho um emprego? Eu estou passando vergonha. Eu falava com Deus: isso é uma vergonha para mim. Às vezes eu tinha que pedir que eu morava com os irmãos para eles pagarem as contas minhas. Porque eu não tinha dinheiro. Falei: você pode pagar meu aluguel esse mês que vem eu te reembolso. Era muito difícil me pedir para fazer isso. Eu morava numa república. Eu tinha um sapato somente naquela época, e o sapato estava furado. E eu andando na chuva, a meia toda ensopada de água, procurando emprego. E eu sem confiança, desanimado: olha, irmãos, isso é sério. Eu achei um jornal na rua, em 92 isso. Naquela época não tinha esse negócio de entregar currículo, você tinha que ir na empresa preencher uma ficha. Eu achei um anúncio de um emprego assim, no jornal na rua. Fui até aquela empresa, chegando lá, o rapaz que atendia falou: olha, o gerente saiu para almoçar, ele só volta era às 2 da tarde, e isso era quase meio-dia, 11h30. Falei: pô, vou ter que esperar até às 2 horas para esse cara me atender. E o cara ainda falou assim: ó, ele já atendeu um monte de gente que veio para essa vaga, só tem uma vaga. Falei: ah, isso aí já era, vai dar certo isso aqui. Aí tinha uma árvore lá, ela lá próximo do Palmeiras, no Parque Antártico. Eu sentei debaixo dessa árvore e fiz minha queixa para Deus. Isso, Deus, eu queria trabalhar. Mas olha como é que pode um servo do Senhor com o sapato furado. Não tem nenhum emprego. Eu sou humilhado dentro de casa, não tenho dinheiro para pagar as contas. Falei, foi aberto, mais ou menos isso. Quando eu fui fazer a entrevista, eu falei: esperei o homem, chegou lá 2 horas, eu fui fazer a entrevista, que eu preenchi minha ficha, ele olhou para mim assim: você pode começar quando? Eu fiquei assim, branco. Eu falei: agora. Ele falou: não, amanhã você traz seus documentos e começa. Então o gerente me contratou ali, tinha um bolo de ficha, ele me mostrou assim. Então assim, quando Deus quer fazer algo, não tem ninguém que vai impedir. Então a gente apresenta nossas queixas a Deus, espera a resposta dele. Mas queira ouvir a resposta de Deus. Às vezes é não.
Às vezes é espere. A salvação da humanidade só é possível através dos homens ouvirem a mensagem de Deus. Por isso que Paulo era um pregador inflamado. Eu estava pensando, se Paulo viesse hoje no Brasil, o que ele sentiria do Brasil? Ele chegou em Atenas, em Atos capítulo 17, olhou para a cidade, viu a idolatria, viu o povo tudo enganado, ele ficou indignado e começou falando, não, esse povo aqui não pode viver dessa maneira. E Paulo, onde ele ia, ele arrumava confusão. Porque era gente querendo apedrejá-lo, matá-lo, enforcá-lo, e batiam nele. O homem era incontrolável. Mas com a mensagem de Deus. Às vezes, eu sinto que alguns de nós tratam a mensagem de Deus com tanta indiferença. Sem temor, sem amor, sem ardor, sem calor, sem emoção. A fé exige ação, emoção e razão. Não é só a razão. Eu entendo. Mas o que eu faço quando eu entendo? E como eu faço? O sentimento, que foi o que foi falado aqui na hora da oferta, o sentimento de ofertar. Então, Paulo, ele chama essa igreja para glorificar a Deus. E ele cita o profeta. E eu queria terminar, irmãos, voltando lá para Abacuque, capítulo 2, versículo 19 e 20. Aqui tem o último ai de Deus, que Deus revela aos homens por meio de Abacuque. Ai de você que diz a um ídolo de madeira, acorde, e que ordena a um ídolo de pedra, fique de pé. Será que um ídolo pode entregar alguma mensagem? Não, não pode. Ele está todo coberto de ouro e de prata, mas é uma coisa morta. O Senhor está no seu santo templo, que todos se calem na sua presença. Deus pergunta, qual é o valor de um ídolo? O que é um ídolo? Um ídolo é tudo aquilo que nós trocamos em detrimento de Deus. Ele pode ter várias formas na nossa vida. Um ídolo, um namoro, um trabalho, minha família, meu carro, meu time de futebol, meu conhecimento. Eu sou ídolo de mim mesmo. Então, Deus está falando, ai de você, ai de mim, que tem um ídolo. Que um ídolo em si mesmo é uma coisa morta, Deus está falando. Nós vivemos num mundo que chama aquilo que é mal de bom, e chama o que é bom de mal. Nós temos visto a inversão dos valores de Deus nessa sociedade. Esses espíritos baixos, gente que está mergulhada nas trevas e que tem apresentado para nós como algo bom muitas coisas. Isso através da imprensa, através de novela, através de internet, é pornografia, é a depravação correndo solto. Tudo isso é normal. Agora, o anormal é ser um cristão. Ai de você que é um cristão. O mundo fala para vocês. Você é homofóbico, você é careta, você é louco, você é manipulado, você é massa de manobra. E o pessoal do mundo não é. Sabe uma coisa que me causou espanto dias atrás? A capa da manchete da revista Veja. Você conhece o que é um trisal?
Eu também não conheço. Trisal é 3 homens vivendo junto numa casa. Antes era casal, agora é trisal. Não, isso é verdade, está ocupando a capa da manchete de uma revista mais importante do país. E são 3 empresários que têm uma empresa de estética aqui em São Paulo, lá nos Jardins. Os 3 vivem juntos, como um trisal. E aí a Veja vai lá e publica um negócio desse, o que que o mundo faz? Aplaude. Acha normal. Deus fala, ai de você. Isso é idolatria. Mas uma coisa que eu quero terminar aqui, versículo 20. Deus falou ao profeta. Deus está falando a nós. Sabe o que ele termina o discurso dele? O Senhor está no seu santo templo. Que todos se calem na sua presença. Pare de questionar a Deus. Pare de duvidar na justiça dele. Pare de achar que ele está administrando sua vida de forma errada. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Então, essa é a lição. Deus vai fazer justiça um dia. Vamos orar. Para que a gente esteja preparado para esse dia. Pai, nós queremos calar nosso coração, nossa voz, em detrimento daquilo que muitas vezes pensamos do Senhor, de forma errada. Queremos que o Senhor abra nossos olhos, nos dê a visão correta das coisas. Ajuda-nos como povo a não se deixar enganar pelo pecado, pelo orgulho, pela idolatria, pela riqueza enganosa, pela falsa felicidade, pelo vício, pela imoralidade, pela depravação que esse mundo oferece a nós. Não nos deixa ficar intimidados com a ação desse mundo, com o sistema do mundo, mas dá coragem a cada um de nós para protestar da maneira como Jesus fez, como Paulo fez, e como outros homens na Bíblia fez, e o próprio Abacuque. Te agradeço por essa mensagem, e oramos tudo isso em nome de Jesus, amém.